Vamos iniciar o nosso estudo. Nós temos hoje a intenção de concluir o capítulo 5 do Evangelho segundo Marcos. Na última assembleia nós estivemos examinando a questão dos endemoniados gadarenos, né? Falamos sobre os maus espíritos, sobre os demônios. E hoje vamos falar sobre cura. A leitura é a partir do versículo 21. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda. Rogo-te que venhas e lhes imponhas as mãos, para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isto, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo a virtude que de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então, a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Amém. Bem, nós podemos do texto tirar algumas lições importantes para a edificação da igreja. Primeiro ponto: as enfermidades, inclusive as enfermidades graves, elas fazem parte da vida natural. Isso significa que fazem parte da nossa existência aqui nesse mundo. É comum que as pessoas passem por momentos de aflições, com filhos, com esposa, com esposo, com pai, com mãe. São provas, são situações que Deus permite acontecer, tendo em vista o plano dele para nós. Um plano que nem sempre nós compreendemos, porque os planos de Deus são tão profundos que na nossa imaginação nós não conseguimos saber bem o que ele quer. Mas sabe-se que embaixo dos céus todas as coisas se passam com a permissão do Pai. Sendo assim, quando nós formos envolvidos numa situação de enfermidade, jamais devemos nos desesperar ou achar que essas coisas estão acontecendo sem a permissão do Pai, porque Ele está permitindo que isso aconteça. E se está acontecendo, alguma coisa Ele quer de nós. Tá bem? Os irmãos compreendem direitinho?
não é um Deus que nós procuramos para resolver problemas, mas é um Deus que nós procuramos para aprender com Ele quais são os seus propósitos, inclusive no sofrimento, na enfermidade. Até aí ficou bem compreendido. Bem, um outro ponto que eu penso ser interessante comentar é que quando nós estamos precisando de alguma coisa, nós temos que procurar Jesus. Isso já ficou claro para nós, porque não há outro. Procurar Jesus. Não é procurar Deus não, viu, irmãos? Procurar Jesus. Nós somos cristãos. Cristo é o Salvador, é o divisor das águas. Ele veio trazer uma água nova para nós, a água da vida. É Ele que resolve todo o problema embaixo dos céus. Tá bem? Procuremos o Filho, porque é o Filho que nos apresenta diante do Pai e age diante do Pai de que maneira? O que Jesus é para nós diante de Deus? Como? Não, Salvador nós já sabemos. Intercessor? Advogado, essa é a palavra que eu queria ouvir. Advogado. Nós temos uma causa que não é qualquer advogado que pega, não. O advogado olha e fala, ó, isso aí está perdido. Mas ele é um advogado que intercede junto do Pai. Quando se trata do peso das nossas iniquidades, que são as dívidas e condenações, só esse advogado pode chegar diante de Deus e mudar o que está estabelecido pela lei. Se fosse antes de Jesus, nós falaríamos pela maldição e pela ira de Deus, mas nós sabemos que Deus é um Deus amoroso, que não amaldiçoa ninguém. Mas tem leis que nós transgredimos e estamos sujeitos ao juízo. Esse advogado, ele defende as causas injustas, tá certo? Ou são causas justas? Nós somos pecadores ou não somos? Somos pecadores. Nós não merecemos ir para a cadeia? Merecemos ir para a cadeia. Nós somos justos? Não, não somos justos. Nós somos injustos, não é? Então nossa causa não é uma causa boa, concorda? Ixi, é uma causa da pior espécie. Mas ele é um advogado fiel, que veio para estas causas injustas, para interceder diante do Supremo Pai, por nós. Então, nas aflições, enfermidades, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, olha, joelho no chão e clama. Põe uma almofadinha lá no quarto, para não machucar o joelhinho, né? E clama, e ajoelha lá e clama ao Senhor, e pede ao Senhor, e clama ao Senhor, Ele vai, com toda certeza, entrar na causa. Tá certo? Esse homem aqui, Jairo, ele era um dos principais da sinagoga. Não era fácil quem era da sinagoga falar com Jesus. Lembra que Nicodemos foi vê-lo de noite, coberto com uma capa, de medo, não é? E Jairo, ele foi movido por uma outra força, a força do desespero. A filhinha dele, que ele tanto amava, estava gravemente enferma. Estava à morte. Ele não quis nem saber da sinagoga, ele foi atrás do Senhor, disse, não, eu vou atrás do Senhor. E foi rapidamente lá implorar ao Senhor que intercedesse por sua filha que estava gravemente enferma. Amém? Bem, ele intercedeu por alguém que ele conhecia. Nós podemos também interceder por pessoas que a gente não conhece, por pessoas que não são da nossa família. Nós podemos interceder? Podemos, né? Com o mesmo amor que Cristo teve quando intercedeu por nós, é isso? Amém? E se a causa for injusta? Vamos imaginar que é um pecador beberrão que está gravemente enfermo.
e alguém nos procura pedindo que intercedamos. Nós vamos interceder ou não? Vamos interceder. Quem concorda, levanta a mãozinha. Uma igreja intercedendo. Amém. Nas causas injustas, nós oramos, imploramos e pedimos ao Senhor por misericórdia por aquela pessoa. Não diga, esse sujeito aí não tem conserto, não. Isso aí, olha só, está ruim assim porque bebeu a vida inteira. Tá, não é? Essa família está sendo destruída porque nunca quiseram saber do Senhor. Eu muitas vezes apresentei a palavra para eles não quiseram saber de nada. Agora, eles que passem o aperto deles aí, que colhem os frutos que eles plantaram, e tal, e tal, e tal. Se Jesus fizesse isso com a gente já pensou? Estaríamos perdidos, não é? Então, com Jesus, nós somos intercessores das causas injustas. Amém? Que bom, hein? Que bom. Nós temos esse advogado, hein? Que bom. Ele pode mudar qualquer coisa. Ele vai lá no pai e diz, olha, Senhor, eu vou mudar a vida desse irmão aí, ou dessa irmã, eu vou tirar isso da vida dele. E tira mesmo, qualquer coisa. Experimenta essa fé. Bem, Jesus e Jairo e mais uma multidão começaram a caminhar em direção à casa do príncipe. E no meio dessa confusão aparece uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E ela já tinha gasto todas as suas economias e não tinha sarado. A coisa ficava cada dia pior. Eu suponho que deve ser um incômodo e tanto, né? Eu não sou mulher, mas imagino que deve ser complicado uma mulher ficar sangrando direto, não é? Já chega o sangramento do mês. Ela não parava, o negócio ficava sangrando direto. E ela ia no médico, gastou tudo que tinha, não tinha cura. E como o sofrimento é sempre muito amigo, né, da fé, a mulher já não tinha o que fazer mais, ela disse, olha, eu vou atrás desse homem. E uma mulher, para se aproximar de um homem naquele tempo, era muito complicado. Hoje as mulheres gozam dos mesmos direitos e posições do homem. Mas naquele tempo não, a mulher era quase nada. Alguns rabinos judeus acreditavam que sequer a mulher tinha alma. Essa mulher, movida pelo seu sofrimento, ela disse, olha, eu vou atrás desse homem. E se eu tocar nele, eu vou ficar curada. E se enfiou no meio daquele povão. Deve ter sido empurrada para todo lado, né? E ela foi até chegar perto do Senhor e tocar nas vestes do Senhor. Tocou nas vestes do Senhor. O Senhor percebeu no meio daquela confusão que havia saído dele alguma coisa que ele carregava com ele em grande quantidade, que era o amor de Deus, que ele chama aqui virtude. Ele percebeu que esse amor, esta presença do Deus vivo, este Espírito que vivia nele em plenitude, ele tocou alguém, porque esse alguém creu. Ele não sabia quem era. Embora Jesus conhecesse o pensamento das pessoas, mas naquela circunstância estava uma grande confusão de gente caminhando com ele. E ele sentiu que saiu dele essa virtude. Ele parou e disse, olha, mas quem me tocou? Aí o pessoal disse, mas Senhor, tanta gente está tocando o Senhor aqui, esse empurra, né? Como é que o Senhor pergunta? Quem me tocou? Ele disse, não, saiu de mim virtude. Eu percebi, senti que passou para alguém. Aí a mulher, assustada, se colocou diante dele e narrou o que tinha acontecido. E o que o Senhor responde, a sua fé te salvou. Tá certo? Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz
e ser curada deste mal. Amém? A fé é fundamental. E não precisa falar com o Senhor. Nós precisamos crer no Senhor. Isso é de importância capital para que nós sejamos atendidos. Creio no Senhor. Posso até não entender muito bem, mas eu creio no Senhor. Eu tenho que dizer isso com todas as forças do meu coração. Antes do estudo, eu falava com as irmãs sobre como a gente precisa do Senhor nas causas impossíveis. Porque se você está com uma dor de cabeça, você vai na farmácia, compra um analgésico, e você toma o remédio, daí a pouco a dor de cabeça já passou, não é mesmo? Não precisa chamar o Senhor para passar a dor de cabeça. E assim com outras coisas, outros problemas que a gente consegue resolver sem pedir para o Senhor interceder. Mas o Senhor entra naquela situação em que nós não temos como resolver. É aí que é a hora de falar com o homem. E eu preciso saber qual que é a hora de falar com ele. Quando a coisa bater, você já sabe. Eu vou conversar com o meu Senhor. E vai lá, e joelho no chão, e clama para o Senhor. Não precisa de ser na igreja não, viu, irmãos? Podemos pedir na igreja também, não tem problema nenhum. Mas o recolhimento pessoal é uma coisa que alegra muito o Senhor. Em casa, ora, conversa com Ele, e diz: Senhor, não sei porquê, mas eu quero pedir que o Senhor nos atenda. Com certeza, Ele vai nos ajudar. Tá bem? Até esse ponto, perguntas e comentários. Acréscimos. Os irmãos se sentem em condições de espalhar essa virtude do Senhor? A igreja se sente preparada para isso? Levanta a mãozinha. Quem se sente preparado? E quem não se sente preparado? Vanderlei não se sente preparado, irmão? Ah, o senhor ergueu, é que eu não vi a sua mãozinha levantada. Erga essas mãos para valer. Quem se sente preparado? Levanta a mão. Rosana não se sente preparada, minha filha? Hã? Não sabe, está na dúvida. Mas a gente sabe que só Deus faz isso, né? Jesus também dizia sempre: meu Pai é que faz todas as obras, não é? Mas nós precisamos estar preparados para espalhar as virtudes do Senhor e sermos fontes de águas vivas, tá bem? Deixe de pensar em você, passe a pensar nos outros. Deixe de se preocupar com a sua felicidade, passe a se preocupar com a felicidade do outro. Isso faz um bem que você não pode nem imaginar o tanto. Nós temos visto crentes atormentados, a pessoa só pensa nela mesma. Eu vejo gente muito tempo na igreja, fica: pastor, não sei, eu vivo assim numa insatisfação, sabe? Eu digo assim: satisfação com o quê? Não sei, eu gostaria que fosse de um outro jeito. Sim, que jeito? Eu queria ser mais gordinho. Gordinho? Eu queria ser mais magrinho. Eu queria ser loira, eu queria ser morena, aquelas coisas, né? Eu queria ter um carro, não sei do que, morar em não sei que país, enfim. Meu Pai Santíssimo. Pessoas preocupadas consigo mesma, mais nada, irmãos. Agora, como que o nosso pedido vai chegar no Senhor? Fala para mim. Se nós só pensamos em nós, na nossa família, nos nossos filhos, não pensamos em mais ninguém. A igreja é comunidade, é vida comunitária. A alegria do meu irmão é minha alegria, a tristeza dele é a minha tristeza. Se não existe cuidados de uns para com os outros, não tem igreja, irmãos, não tem igreja não. Deixa de procurar a sua felicidade. Acho que vou ser perseguido nesse mundo. Deixe de procurar a sua felicidade e procura a felicidade do teu próximo. Faz isso e você terá a vida eterna.
Cuida só da tua felicidade, você terá a morte te aguardando lá de lá. E tomara que não o inferno. Amém? É sério, é grave, gravíssimo. Está bem? O que vemos? O evangelho da salvação e da graça de Deus é a ação do Cristo e dos apóstolos pelo bem das outras pessoas. Não é pelo bem próprio. Você tem muitas injustiças, sofre injustiças, ótimo. Isso é bonito aos olhos de Deus. Olha o que está acontecendo no mundo hoje, com essas passeatas nos países, porque é o mesmo espírito de anarquia que está em todos os países. As pessoas estão preocupadas com o quê? Com o bem-estar delas. Ninguém quer saber de sacrifícios. As pessoas estão envolvidas num espírito de confusão, em nome de justiça. Que justiça? Você acha que o mundo vai consertar? O mundo já está condenado, meu filho. A não ser que este livro não esteja falando a verdade. Mas aí, meu amigo, é muito grave. Mas se eu creio, eu não preciso fazer nada. O mundo já está condenado. Trate de salvar quem você puder. Salve quem você puder. A tempestade parece que está chegando. Comentários, perguntas para este tópico? Podemos passar adiante? Hoje a igreja está quietinha. Amém? Se for peso da consciência, bom, né, pastor? Às vezes a consciência diz assim, olha, fica quieto. Escuta que é melhor. Lutero dizia que nós temos 2 ouvidos e uma boca para escutar mais e falar menos. Tá certo? É bom, né? Bem, o Senhor sai caminhando então com Jairo. Depois desse episódio da cura da mulher que tinha um fluxo de sangue, e alguns outros príncipes da sinagoga chegaram até o Jairo e disseram para ele assim, olha, não fica incomodando o mestre, porque a sua filha está morta. O Jairo deve ter entrado em desespero, não é mesmo? Jesus, tendo ouvido estas palavras, versículo 36, disse ao principal da sinagoga, que era o Jairo, não temas, crê somente, não tenha medo, creia. Quantas coisas deve ter passado na cabeça daquele homem, naquela hora, não é? Não há coisa mais difícil do que perdermos um filho, é uma dor muito profunda, não é? O amor que temos pelas crianças. Jesus disse para ele, vendo envolto em sombras, não temas, crê somente. E não permitiu que a multidão o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, que era irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que era o Jairo, ele viu um grande alvoroço, e as pessoas choravam muito e pranteavam. E ele entrando disse-lhes, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porém, ele tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde ela estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E como era de costume, mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse. E disse que lhe desse
de comer. Amém? Bem, o Senhor, Ele teve compaixão de Jairo, né? Jairo encontrou nele a única saída para a situação que estava sobre a sua casa, a situação de morte que havia vindo sobre a sua filha de 12 anos. E ele, crendo, procurou o Senhor, e o Senhor veio em companhia dos discípulos, entrou na casa e o povo estava chorando e desesperado, dizendo que ela estava morta. E o Senhor disse que não, que ela apenas dormia. Estava mesmo morta ou dormia? O que os irmãos pensam? O Senhor disse que dormia, mas que tipo de sono poderia dar aparência de morte? Será que a pressão dela havia caído muito? Hã? Como, Jorge? Catalepsia. Não, essa catalepsia é possível sim, mas em todos que o Senhor levantou, eles falam que estava com catalepsia. Vai dar catalepsia assim lá adiante. Pois não. No caso de Lázaro, ele falou primeiro que ele estava dormindo. Aí os discípulos disseram, bom, vamos acordá-lo. Aí Jesus disse, não, ele morreu. Né, porque eles faziam confusão. O que é adormecer e o que é morrer. Quem adormece em Cristo, nessa expressão, na verdade, está morto para o mundo, mas está vivo para Deus. É diferente da morte tradicional, sem Deus e sem fé, em que a pessoa morre mesmo. Esses casos, em que a pessoa já morreu, mas faz pouco tempo, e no caso de Lázaro, até o corpo começava já a se decompor, ele chama a alma de volta e estabelece novamente a vida. Isso é um fenômeno que acontece só em ocasiões muito especiais. Mas a menina estava, no ponto de vista do mundo, morta, mas no ponto de vista do Senhor, não, ela estava somente adormecida. A expressão dormir significa dormir daqui e acordar do lado de lá, para quem tem fé. E morrer é para quem morreu sem Deus, sem fé. O destino daquela alma é uma região das sombras, chamada morte. E às vezes até o inferno, né? Depende muito do que a pessoa andou fazendo. Os irmãos compreenderam bem isso? Isso fica claro no episódio de Lázaro, onde o Senhor disse que ele dormia, e o pessoal disse, então é só chegar e acordar. Aí o Senhor teve que explicar para ele, não, ele morreu mesmo. Aí o Senhor chega lá e chama o espírito ou a alma dele de volta e Lázaro volta a viver. É o caso aqui da Talita, né? Pois não, irmão. O pastor Joel primeiro. Pois não, pastor. A catalepsia é uma enfermidade que a ciência usa para dizer que aquelas pessoas que foram ressuscitadas, que tinham morrido, que elas estavam só enfermas. Mas não é o caso de Lázaro, que o corpo já estava em decomposição, já cheirava mal, como diz a própria Escritura. Então não há como negar que a pessoa estava mesmo morta, mas que a alma ela tinha condições de voltar ao corpo por causa que essas pessoas deviam estar de alguma maneira com Deus. São argumentos da incredulidade. A ciência ela é incrédula quanto aos fenômenos provocados por Jesus e pelos apóstolos e pelos crentes de uma maneira geral, quando ocorrem curas que eles não conseguem compreender. A realidade é que o Senhor tem poder sobre a vida e a morte, e sobre a matéria e sobre todas as coisas. A matéria pode ser alterada
rapidamente pela ação benfazeja do Espírito, se ele o quiser. Por isso os leprosos ficavam sãos de uma hora para outra. Não, você via a ferida desaparecer e a carne ficar saudável. No caso da mão ressequida, toda torta, você via a mão da pessoa desentortar na frente de todo mundo. Esses eventos não acontecem na igreja evangélica dos nossos dias. Eu penso que vão acontecer ainda mais perto do fim do mundo, não agora. Eu creio que um pouquinho mais perto do fim dos tempos, o povo de Deus fará grandes sinais, porque o diabo também vai fazer os dele. Tá certo? Mas a ciência nunca vai aceitar Deus. A ciência é exata, né? É ciência, não pode ser uma ciência ligada à religião, ou à ideia da religiosidade. Não pode ser. A ciência só será divina depois do fim das coisas. Tá bem? A Cisomar ia perguntar o quê, minha irmã? Não, mas você está falando do Lázaro? Sim, é isso que gerou a confusão com os discípulos, né? Tá bom? Que eles perguntaram, se ele está dormindo é só acordar. Mas ele não falava do sono do corpo, ele falava do sono da alma. Há essa confusão no meio cristão de dormir, né? Alguns pensam que vai ficar dormindo até o dia do juízo, por causa de algumas expressões que existem na escritura, nos originais, que na hora de traduzir, não tem uma palavra que diga as duas coisas, duas grandezas. Nós podemos passar para o lado de lá de duas maneiras, mas não tem uma palavra que designa uma coisa e uma palavra que designa outra, na hora de traduzir. E a expressão é a mesma. Morreu, mas está vivo. Daí apareceu essa expressão adormecer. O crente não morre, ele adormece e acorda na eternidade. Já o homem que sem Deus, não, ele morre e acorda numa escuridão total. Isso se não acordar no lugar onde tem fogo. Socorro, Senhor, não deixa não. Hein, pastor, não deixa não. O Senhor tinha... A questão é que Jesus conhecia a família de Lázaro, né? A Marta e a Maria, elas eram irmãs de Lázaro. E ele deveria ir lá outras vezes, não só essa passagem que está aqui no Evangelho, mas ele deveria ter ido outras vezes lá e tinha um laço forte com eles, né? Eles tinham fé, com toda certeza. E por isso ele pôde ser trazido de volta à vida, para a glória de Deus, para a glória de Deus. Confere então em casa, essa passagem é bastante interessante pelos ensinamentos que nós podemos tirar dela. Capítulo 11 do Evangelho segundo João. Tá bem? Mais alguma pergunta ou comentário sobre este episódio, irmãos? Olha, nós fechamos então aqui o capítulo 5. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos começar o capítulo 6.